Dezembro passou, finalizamos mais um ano, mas o mês de dezembro foi um mês muito especial e de aprendizado aqui no Melhor Idade na Graça de Deus. Vamos relembrar da saúde bucal. Falamos com o Dr. Fernando Ferraz, cirurgião dentista, implantodontista. Ele esteve aqui e falou da importância da saúde bucal. Vamos relembrar? Agora, doutor, como é que a gente consegue também perceber quando o idoso tem alguma lesão, uma ferida na boca, que às vezes fica assustado, eu não vou ao médico, pode ser câncer, não? Como é que eu vejo isso? Alguma alteração de cor acontece? Tem o autoexame, que a gente até consegue fazer um autoexame bucal, sempre olhar, é muito importante tirar a prótese, olhar. Qualquer feridinha que não cessa, depois de 14 dias, vamos ao dentista. Geralmente acontece no idoso muita afta, úlceras por causa da prótese que machuca, já está um pouco solta. Mas isso a cada 7 dias, 10 dias passa. Não passou 14 dias, procure um cirurgião dentista. Porque pode ser algo mais maligno, um câncer de boca. Aí o cirurgião dentista vai fazer um exame e encaminhar se for necessário. Exatamente. Né, agora, doutor, existem ainda idosos que usam alguns tipos de aparelhos também, ou não? Sim. Alguns, são muito poucos, né? Poucos. É mais na idade, juventude, né? Mas quando usa aparelho, se não cuidar desse aparelho, também desenvolve doença? Sim. Escovar direito? O aparelho, ele para mais placa bacteriana do que um dente liso, porque ele é um artefato que é rugoso. Então, a escovação tem que ser muito melhor, tem que ser muito mais caprichada. Que geralmente nos jovens, adolescentes, mas tem muito adulto hoje que já usa, a escovação tem que ser ótima. Porque tem casos que a gente tem que tirar o aparelho para limpar e depois colocar de novo, porque o paciente às vezes não consegue higienizar. O aparelho também tem algumas escovas próprias para higienizar. Então o cuidado é redobrado com aparelhos. Determinados aparelhos ortodônticos, próteses fixas, implantes. Tem que ter um cuidado redobrado. Eu faço um implante, por exemplo. Agora eu estou livre de dentista, porque não dói mais, é um parafuso na gengiva. Pelo contrário, eu posso ter uma periodontite no implante. O tártaro pode acometer aparelho do implante, do parafuso, e ter os mesmos riscos. Esse tártaro pode vir a corrente, cair no coração. É a mesma coisa, só que é num parafuso e não no dente. E aí ele perde o parafuso como perde o dente? Perde. O dente implantado? Chama uma periimplantite. Já temos até o nome hoje, porque o implante já foi bem difundido. A periimplantite é a periodontite no implante. Muito bem, e o Dr. Fernando voltou a nos visitar, mas desta vez orientando você de casa sobre os implantes dentários. Vamos ver. Doutor Fernando, mas quando a gente observa as pessoas de terceira idade, a gente sabe que o processo fisiológico faz perder osso e tudo mais. E às vezes a perda do dente, se ela aconteceu há 20 anos atrás, vamos imaginar, ele pode ter perda óssea na gengiva que dificulte a implantação desse parafuso? Pode. É comum na terceira idade a gente ter menos osso. Mas isso não é uma contraindicação. Hoje a gente tem implantes curtos, implantes até de 5 milímetros, que a gente pode colocar na mandíbula ou na maxila. Então, sempre mediante um raio-x, uma tomografia, que são exames antes de passar a avaliação, é necessário para saber a indicação. Será que aquela parte óssea eu consigo estruturar um implante? Mas hoje em dia as empresas, ainda mais as nacionais, têm implantes curtos, assim, ótimos. E aí, se necessário for, também se faz enxertos? Sim, o enxerto também está bem alta porque a condição óssea é pouca, o paciente quer morder, quer ter função, quer ter estética e faz esse enxerto. Esse enxerto ósseo pode ser da própria pessoa, eu tiro um pouquinho de osso aqui e ponho ali. Pode ser um enxerto artificial, um osso artificial que vende para nós dentistas, banco de osso, que a pessoa morre e tira essa estrutura óssea, congela, tudo pela Anvisa, tudo bonitinho, também é muito usado, e faz essa estrutura de osso com osso, que é o enxerto ósseo. A gente faz essa cirurgia na maxila ou na mandíbula, eu compro o osso, eu tiro o osso e agrego esse osso no próprio osso do paciente. E aquilo fixa, que é o enxerto ósseo, ele é feito assim. Certo. Agora, no caso do enxerto, deixa eu imaginar um pouquinho melhor para você de casa também entender. Quando a gente faz um enxerto, aqui tem até um exemplo, né?
Vamos imaginar que aqui embaixo da gengiva seja a parte óssea. O senhor vai colocar um outro osso que vai colar com esse, é isso? Geralmente é na parte... A gente tem pouco osso nessa estrutura aqui, nessa lateralidade. Tá, já próximo ao dente. Na largura. Então aqui, às vezes, eu preciso alargar um pouco, porque tá muito fininho. Sim. Eu alargo aqui, então, realmente, eu pego uma tábua óssea, um ossinho, de 1 centímetro por 1, meio por meio, e deixo aqui, parafuso esse ossinho no osso da pessoa. Deixo aquilo 4, 6 meses, há uma integração, a famosa ósseo-integração, e fica uma estrutura única. E aí me facilita eu penetrar o implante. Doutor, falando da colocação da parte óssea, o senhor coloca osso em que região e como é que funciona depois de colocado o osso? Você já coloca o dente na mesma hora, não? Pode ser também. Tem vários tipos de técnicas. Então, assim, falta osso nessa... Vamos tirar aqui. Aqui temos até um implante, tá? Então, vamos supor que aqui vai ser um dente, nessa região aqui. Então, eu tenho uma tábua mais amassada aqui, digamos aqui. Eu tenho pouca estrutura, então eu vou ter um nível ósseo acrescentado aqui. Eu pego um ossinho de 1 por 1, meio por meio, agrego aqui com um parafuso e fecho isso dentro da minha gengiva. É pequenos pedaços, tá? Não acha que é um enxerto ósseo que eu vou tirar uma tábua óssea grande. É tudo muito pequeno, de 0,3 milímetros, 0,4, coloco e vai ficar mais gordinho essa região. Assim eu consigo colocar o meu implante aqui. Então, deixa eu segurar aqui enquanto o senhor pega esse parafuso que caiu aqui. Olha, aqui não tendo osso, o senhor coloca o osso para que ele suporte o parafuso? Isso, para ele entrar aqui isso? Perfeitamente, exatamente. Porque com o passar do tempo, essa estrutura fica fina. Entendi. E eu não consigo colocar mais o implante. Então, como você vê, o implante... O que é o implante? Ele é uma prótese de raiz. Ele imita a raiz do dente. Esse parafuso funciona como se fosse a raiz do dente. Exato. Aqui a gente tem a raiz. Então, ele funciona igual uma raiz de dente. Tá. Isso é o implante. Ok. No mês de dezembro, nós também recebemos aqui a visita mais que especial do pastor Valdir Silva, da Primeira Igreja Batista do Ipiranga. E ele trouxe informações sobre o acolhimento, o aconselhamento para as famílias que têm em seus núcleos deficientes físicos, mentais, cognitivos. E foi um bate-papo muito edificador. Vamos relembrar. Como o senhor bem disse, são diversos os transtornos, não é? Que vão desde coisas até rotineiras, né? Às vezes uma dificuldade de percepção, uma dificuldade de aprendizado, como também o desenvolvimento de Alzheimer, doenças degenerativas, ou pessoas que já nascem com síndromes genéticas, como Down, autismo. Nesse caso, pastor, quais são as dificuldades que as famílias trazem para o senhor? A dificuldade é... As famílias muitas vezes não sabem como lidar com essas questões, porque, na verdade, a sociedade, as igrejas, as autoridades, com exceção da área médica, da medicina em si, há toda uma dificuldade para se tratar dessas questões. Nós ainda estamos aprendendo a conversar na linguagem que essas pessoas se expressam. E as famílias sofrem muitas vezes pela incompreensão dos vizinhos, dos amigos, dos parentes, alguém que tem sob si a responsabilidade de cuidar de alguém com necessidades especiais, muitas vezes não sabe como fazer esse cuidado. Ela vai agindo intuitivamente. A principal dificuldade é a falta de informação. Não há informação sobre como se tratar deste tema. Tirando o atendimento médico, que é sempre muito eficiente, nas outras áreas de atendimento há um vazio. As pessoas não sabem como lidar com alguém que tem, por exemplo, esquizofrenia. Lida-se com dificuldade com uma pessoa que está sofrendo hoje com uma síndrome que está bastante comum, chamada a síndrome de fronteira, ou borderline, que leva as pessoas a atitudes extremadas e que, por conta do estresse das grandes cidades como São Paulo hoje, 1 em 4 pessoas está sofrendo de uma doença de ordem mental. Isso são dados da Organização Mundial de Saúde. 25% dos habitantes da cidade de São Paulo sofrem ou tem alguém na sua família
com dificuldade, com problemas, vamos chamar aqui de problemas mentais, né? Então, falta informação. As igrejas, particularmente, não de hoje, já desde o seu princípio, elas sofrem com essa dificuldade, porque chega alguém com uma necessidade dessa natureza e não se preparou no seminário os pastores para que pudessem, então, oferecer uma resposta bíblica, uma resposta teológica. Embora elas existam, elas não são tão difundidas. É exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor. Existe uma questão de não se entender bem essa diferença? Porque quando a gente fala de um paciente, principalmente um esquizofrênico, que às vezes tem uma atitude que surpreende todo mundo, né? Às vezes uma atitude até agressiva, às vezes a medicina diz para você lidar dessa maneira, mas questões espirituais, como é que você leva o espiritual para uma pessoa que de repente não tem muita compreensão da sua realidade? Essa falta de informação, além das famílias, também acontece em quem está cuidando das igrejas? Nas igrejas, nós temos buscado fazer uma distinção entre o que é doença e o que é, por exemplo, o conceito filosófico, o conceito de loucura, que é uma coisa diferente da doença mental. O conceito filosófico de loucura é uma coisa e a doença mental é uma outra. A esquizofrenia, por exemplo, é algo que a pessoa fica fora da realidade, ela passa a viver numa outra realidade e isso cria uma dificuldade para que ela se relacione. Mas há um caminho para que nós nos relacionemos com essas pessoas. Há um caminho, é uma linguagem que ela está falando, ela está doente e está falando numa linguagem em que muitas vezes ela está pedindo socorro. Aprender essa linguagem, desenvolver uma escuta terapêutica é o desafio para o conselheiro, para o pastor, para a igreja, para a família. O que essas pessoas têm é uma necessidade de serem ouvidas. Elas estão falando numa linguagem que muitas vezes nós não compreendemos. A palavra de Deus, a Bíblia, tem respostas. A psicologia tem respostas. Há todo um referencial teórico aí à nossa disposição para falar nessa linguagem que está sofrendo de uma síndrome do toque, um bipolar, um esquizofrênico, alguém que tem síndrome de Down, possa compreender. O desafio é que nós falemos a linguagem deles. E o mês de dezembro também foi de muita alegria quando a gente conversou com os meninos do Sou Alegria, uma ONG que leva alegria a pacientes internados em hospitais. Vamos rever? Agora, além da Bianca, outras vidas também foram tocadas, né? Tem alguma história que de repente marcou, além da Bianca, que você poderia trazer pra gente? Quantos dias de programa nós temos? Nós temos... Eu falei uma história, tá? Uma história, então. Eu posso contar, mas não. Você tem alguma que você lembra, assim? A gente faz um ano especial só de palhaço. Próximo programa, então... recente agora, até que aconteceu, uma senhora que há uns 2 anos atrás a gente conheceu ela na Beneficência Portuguesa, que é onde eu atendo, e na época a mãe dela estava internada. Aí a mãe dela veio a falecer, a gente encontrou com ela exatamente no momento que ela tinha acontecido isso, enfim. A parceira que trabalha comigo, que atende, que é a doutora Popcorn, a avó dela faz uns corações de tecido que a gente entrega para os pacientes, como uma forma de ajuda, a pessoa se apegar no coração para ganhar forças, aquela coisa toda. Essa senhora, Dona Irene, a gente encontrou com ela, demos o coração para ela, aquela coisa toda. Passado um tempo, a gente encontrou com ela de novo, e aí com o marido dela, dessa vez internado, doente, graças a Deus ele está ótimo, ele saiu do hospital. Só que nesse dia ela veio abordar a gente de novo, falou: nossa, vocês me encontraram com a minha mãe, eu queria fazer alguma coisa, eu queria ser útil, ela falou. E ela é uma senhorinha, o marido tem 80, ela deve ter mais ou menos isso. Que legal. Resumindo a história para não alongar, agora, semana passada ou retrasada, ela encontrou com a gente no hospital, ela marcou de encontrar e ela levou 255 corações. Olha. Que ela fez à mão. A mão. Porque ela quer de alguma maneira ser útil para as pessoas do hospital e que ela foi mó
coisa que puder estar acontecendo na vida dela hoje, na idade dela, é fazer os corações em um a um e saber que aquele coração a gente vai dar para alguém que está precisando e vai mudar a vida daquela pessoa. Então, esse caso super recente do Irene. Pequenas atitudes, né, Sim. que mudam a história de muita E hoje gente. a gente até brincou que ela faz parte hoje do Show Alegria de alguma forma, né? Mesmo não estando ali com a gente, mas aquele coração foi ela que fez. E ela tinha ligado no escritório perguntando se ela podia fazer. Eu falei, claro que a senhora pode fazer, legal, a senhora né? deve fazer. Agora, é um trabalho de muita seriedade, mas também que envolve muita sensibilidade, acolhimento, né? Porque, como você mesmo falou, não dá para chegar e achar que está no circo, né? Então, tem todo um trabalho para ser voluntário. Como é que isso funciona se os nossos idosos quiserem ser voluntários de vocês? A gente faz uma preparação de 6 meses. O curso começa geralmente em março, a gente abre uma turma por ano apenas. Começa em março, finalzinho de setembro, começo de outubro, esse curso já está terminando. Então a pessoa vai ter aula com profissionais da saúde, vai aprender a higienizar as mãos, vai aprender tudo sobre teatro, vai aprender tudo como atuar, o que é o quarto do hospital, como entrar, porque a gente fala assim, entrar é pela porta. Tá, isso o palhaço pode pensar, a gente pensa, né, palhaço entra pela porta. Como entrar por essa porta, né? Existem alguns casos muito graves, as pessoas às vezes mostram suas feridas, então como é que eu preparo essa pessoa para isso, né, para ela não sofrer, porque senão o voluntário volta para casa triste, não é essa a intenção. Então, durante 6 meses a gente prepara esses voluntários com aulas muito sérias, mas com aulas que, além de ser sérias, tem toda essa energia positiva, legal, de brincadeira, que a gente ensina esse equilíbrio, né, do palhaço dentro do hospital. Precisa ter muito, isso precisa ficar muito claro na cabeça de quem vai fazer o curso, e todos estão convidados, qualquer pessoa pode vir fazer o curso, desde que queira se dedicar, desde que saiba que vai ter muitas regras para serem seguidas, não é só ser palhaço. Ela vai pessoal acha que o voluntário não tem regra. É verdade. Eu sou voluntário, então eu vou ajudar quando eu puder. Não é muito assim. A palavra voluntário vem do latim voluntas, o que faz pela própria vontade, não o que faz de qualquer jeito, é bem diferente, né? Dá pra fazer de então qualquer maneira. A gente tem esse princípio dentro do Soul de tem dia para atender, tem hora para atender, tem hospital certo para atender e tem todas essas regras que a gente passa durante o curso. O mês de dezembro também foi muito especial no nossa oficina. A dona Nonô recebeu diversos artesãos que trouxeram muitas informações pra gente. A Flávia Piso foi uma delas. Ela fez um porta-guardanapo com motivo natalino. A Rosa Maria fez um aromatizador de ambiente, ficou demais, viu? Já a Vanessa Lacerda trouxe pra gente uma técnica de encardenação e ela fez uma caderneta muito especial utilizando uma dessas técnicas. A Kelly Souza fez um enfeite floral para a mesa de festas com flores de EVA. Essa você não pode perder. E se não conferiu, está tudo lá na nossa página do Facebook, facebook.com/melhoridade na graça de Deus, e também no canal do YouTube, youtube/IGD20. O Momento Vitalidade também não deixou ninguém ficar parado, né? A gente aproveitou bastante os exercícios com o professor Douglas. Aprendemos a alongar o nosso corpo, fizemos exercícios de força com o uso das tornozeleiras e exercícios usando o step. Foi assim o mês de dezembro, um mês de muita produtividade e agora caminhamos, né, para um novo ano, para um novo mês com muitas alegrias e muito aprendizado aqui no Melhor Idade na Graça de Deus.